Quando a camisa branca entra em campo, os deuses do estádio estão lá. Santos Futebol Clube, que está numa situação difícil, complicada, e a equipe não consegue reagir. Parece que meteram uma âncora no pé do Santos e jogaram pro mar. Só que o Santos está boiando, está boiando, está boiando, está boiando. E como vai salvar? Como tirar essa âncora do pé do Santos? Porque do jeito que está indo, meu amigo, a coisa está complicada. Porque não adianta na palavra agora. O Joali jogou e tu sabe disso. Tem hora que não dá para tu passar a mão na cabeça. Tem hora que você está insistindo com um, não dá, tu tem que insistir com o outro. Mas dentro das suas posições, dentro das características. Agora, é preocupante? É preocupante, por quê? Porque, igual você falou, o Santos tá amarrado o pé para ir para o fundo, ele ainda tem gente para se segurar e puxar para o lado dele. Tem uma hora que não vai dar mais. Aí você já tem que se preocupar. Agora é jogar, é Bragantino. É uma casca grossa que vem. E como ele está brigando lá em cima, talvez ele venha com a força máxima. Né? E isso é mais preocupante ainda. Juari, o técnico Fábio Carille disse que o Santos não soube ler, não teve leitura do jogo. Você teve leitura desse jogo? E o que você achou que faltou para o Santos? Quais foram os erros que o Santos cometeu? E é lógico e evidente que o treinador poderia ter melhorado e acertado a equipe depois que ele viu que a leitura estava errada? Ô, Guido, relativo, porque eu vou concordar com a Aníbal e com o Gilberto. Aí tem um problema muito sério também que a gente tem que analisar. Veja bem, se ele diz que o Santos não conseguiu, não entendeu a leitura do jogo, como o Palmeiras ia se comportar. Então, me perdoe, Carille, não estou aqui te criticando nem te atacando, mas então a culpa é tua, porque você teve uma semana inteira, uma semana fechada, para mostrar, para passar para o jogador a forma, a maneira, a leitura, como nós deveríamos encarar esse jogo. Então, se o jogador não conseguiu, é porque o Carille não conseguiu passar. E uma coisa fundamental no jogo de ontem, não sei se o Giba e o Aníbal vai concordar comigo, principalmente no setor do meio-campo. Parecia que o Palmeiras tinha até 2 jogadores a mais em certas situações do jogo, e não um a mais. Então, o Palmeiras como é que eu vou dizer, ele congestionou aquele meio-campo e o Santos não conseguiu equilibrar. Porque o Giba jogou no meio-campo, o Giba sabe. Quando você, no meio-campo do adversário, tem um jogador a mais que aparece, fica difícil para qualquer tipo de marcação. E ontem o Santos não encaixou a marcação, não encontrou ninguém. E ele, na minha opinião, o Carille, mesmo que o Santos não tinha conseguido a leitura do jogo, ele, do banco, poderia ter dado essa leitura. Mas acho que até ele também não conseguiu ver essa leitura do banco ontem à tarde. Agora, ô Kleber, você fala que cada jogo é uma história e o Santos tem que jogar jogo a jogo. Você não acha também que o Carille tem que mudar o esquema tático da equipe a cada jogo? Ele errou na escalação, ele viu que o Palmeiras tinha um meio-campo forte e o Santos não estava com esse meio-campo favorável, o time não tinha jogadores de marcação para poder parar os jogadores do Palmeiras. O Rafael Veiga deitou e rolou, né? Todos os jogadores do Palmeiras, o Danilo, foi um dos melhores jogadores. Será que não tinha uma marcação mais forte? Por quê? Faltou gente para marcar no meio-campo do Santos? Nós, sexta-feira aqui, falamos tudo isso. Falamos dos 3 blocos que montam um time, da defesa, começando pelo goleiro. Os goleiros, o goleiro do Palmeiras um nível um pouquinho melhor, tanto é que a seleção brasileira, e está aí, fez várias defesas lindas, maravilhosas durante o jogo. A defesa do Santos um pouquinho melhor, mas meio-campo superável o Palmeiras, e um ataque, então, o ataque do Santos quase nada. Né? Agora, o jogo estava 0-0, o Marinho, eu falei que o Marinho ia desencantar, a bola passou a um dedo da trave naquela falta. Né? Mas assim, é jogo a jogo, e o Santos perdeu a chance de espelhar o jogo. E aí que tá, que a gente falou isso. Porque o Palmeiras, ele era, assim, se perdesse, se empatasse, tanto faz. Então o Palmeiras manteve o esquema dele, que já todo mundo conhece, e é por isso que eu não consigo entender por que o Carille
não espelhou o time, né? Por que o Carille não preparou uma defesa melhor e o meio-campo povoasse mais o meio-campo, sabendo que o ataque é muito fraco? E o Tardelli não pôde, né, teve uma intoxicação minutos antes no vestiário, né? Então o Santos está fraco, o elenco do Santos é esse. E o torcedor percebe isso. O Sérgio Chulapa saiu tranquilo, o torcedor saiu aplaudindo, porque sabe que o Santos está indo no seu limite. E é isso. Então, para mim, o torcedor do Santos da torcida J está anestesiado. Os caras lá estão anestesiados. Pode ter certeza. Eu já vi jogo na Vila, rapaz, em outras situações, que a galera não ficava aplaudindo o time que perde de 2-0 na zona de rebaixamento. Pelo amor de Deus, rapaz. Não tem pressão nenhuma. Os jogadores saíram, pareciam que estavam no baile de carnaval, hein, Aníbal? Ô, Guido, 2-0 que poderia ter sido mais, né, Nico? É lógico, tomou um passeio ontem, cara. Foi um passeio. Eu falei isso. Teve os gols anulados, independente de ser muito bem anulados, poderiam ter transformado em outros lances, poderia ter transformado numa goleada. O Santos foi um time que não existiu. E pior foi o treinador. Eu esperava que ele viesse para o segundo tempo, pelo menos diferente. E ele voltou. Ele voltou com a mesma. E aí eu concordo com o Guido. Primeiro, ele não sabe mexer. Porque ele não mexeu como devia. Se os jogadores não leram, e ele leu muito menos, ele devia chegar no vestiário e falar: gente, vamos ler agora, todos nós juntos, para ver o que pode fazer. O jogador daria também a sua opinião. E ele não, ele ficou ali, aquele Carille do Corinthians, que era trancado. Eu lembro do falecido, saudoso Edson Calegari, que falava dele, retranqueiro, retranqueiro. E ontem nem isso conseguiu. E o que o Palmeiras? E aí eu falo com o Juari, falo com o Gilberto, falo com o Léo, falo com o Guido. Qual foi a novidade tática ou tática diferente que o Palmeiras mostrou que pudesse surpreender o Santos? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer.